eleitoral, uma campanha bem diferente. Estamos em meio a uma pandemia, não é mesmo? Exato. Amanhã é o último dia para os candidatos pedirem seu registro de candidato. A partir de domingo, os candidatos podem deslanchar suas campanhas, seja a campanha na rua, seja a campanha pela internet. Frente à situação de pandemia que nós vivemos, esperamos que haja uma diminuição da propaganda de rua, que em razão de todos os protocolos de higiene sanitários que existem, e esperamos também que vá se intensificar a campanha pela internet com todos os cuidados que devem ser observados nesse meio de propagação de propaganda política. Ontem nós conversávamos com um chefe de cartório aqui da nossa região, também falando sobre o início de campanha, mas daí um pouco mais específico aqui da nossa região. Mas eu queria esclarecer, daí agora oficialmente, assim, você que é o secretário do Judiciário ali, né, do Tribunal Regional Eleitoral aqui do Estado do Rio Grande do Sul, para as pessoas irem também entendendo e observando. A partir de domingo, os candidatos, tanto a prefeito quanto a vereador, eles podem também abrir os comitês, começam as inaugurações de comitê, eles podem começar a distribuição de material, as pessoas irem entendendo, eles podem pedir o voto através da internet, através do contato pessoal. É isso mesmo, essa é para as pessoas irem entendendo, assim, a pessoa pode ser abordada e pode ser falado de proposta a partir de domingo. Exatamente. A partir de domingo, toda a propaganda eleitoral, seja da sua forma tradicional, distribuição de santinhos, a abordagem corpo a corpo, passeatas, carreatas, elas, em tese, todas estão permitidas. Nós sabemos que a gente vive uma situação de pandemia, que é necessário um protocolo sanitário, que seja preservado o distanciamento, o uso de máscara, higienização com álcool. Tudo isso a Justiça Eleitoral com o bom senso dos candidatos. Não há nenhum tipo de vedação nesse momento a nenhuma forma de propaganda política de rua. Os bandeiraços são possíveis, as mesas, aquelas que nós tradicionalmente são colocadas nas vias públicas, não temos nesse momento nenhum tipo de vedação em nenhuma cidade no estado do Rio Grande do Sul. Exatamente, e como o candidato, até para as pessoas, para o eleitor também ter esse cuidado necessário. O candidato, ele pode abordar, mas ele precisa, então, não é o bom senso mesmo, né? Utilização da máscara, a entrega também, ter um cuidado, ele pode chegar e encostar na pessoa. Isso vai depender, realmente, totalmente do bom senso de cada um. Exatamente, porque ele pode fazer inaugurações, ele pode fazer ato público nesse momento, ele pode fazer inauguração de candidatos e reuniões em locais, em recintos fechados. Obviamente que não é o mais recomendável em razão da pandemia. Sempre qualquer aglomeração, muito melhor que seja realizado em espaço público e garantido o espaçamento no mínimo de 2 metros entre as pessoas. Mas não há nenhuma vedação ainda estabelecida, seja por qualquer órgão sanitário, e nem a provocação da Justiça Eleitoral nesse sentido, para que determine algum tipo de restrição. Portanto, todas aquelas formas de propaganda eleitoral trazidas nas resoluções e nas leis eleitorais estão garantidas em virtude de que o processo democrático, a partir desse domingo, se deslancha, e é do interesse da democracia brasileira que ocorra a livre manifestação da liberdade política de todos os participantes do pleito. Vocês estão acompanhando, né, os registros que estão chegando, ainda não estão encerrados, né, como você bem disse logo no início da nossa conversa, encerram os registros oficialmente no dia 26, às 19 horas, né, do dia 26, podendo ocorrer até um agendamento também, né, em relação a isso. Mas pelo que vocês estão acompanhando aí, vocês acreditam que o número de candidatos é muito maior
maior em relação a anos anteriores? Olha, sim, será. Só a título comparativo, na eleição de 2016, nós tivemos 32.173 candidatos no Rio Grande do Sul, entre vereadores e entre candidatos a vereadores e a prefeito. Esse ano, em razão do término da possibilidade de coligação para vereadores das eleições proporcionais, os técnicos do Tribunal Superior Eleitoral estimaram que poderia haver um incremento de até 40% desse número de candidatos. E nós, fazendo uma análise de todas as atas das convenções que encerraram dia 16 de setembro, por uma análise preliminar, indica que o Rio Grande do Sul muito provavelmente terá em torno de 40 mil candidatos. Então, é um número bem maior frente à última eleição municipal de 2016. Ai, com certeza mesmo. A gente observa até pelo número de candidatos aqui, a majoritária, no nosso município aqui em Caxias do Sul, né? A princípio estava previsto 14, ocorreu algumas coligações ali e diminuiu para 11 candidatos, mas mesmo assim é um número bem considerável. Não temos ainda fechado o número de candidatos, né, a vereador, né, ainda está em aberto, mas até ontem, a princípio, nós tínhamos quase em torno de 400 candidatos, daí sim, inscritos oficialmente. Só que a gente sabe que ainda tem as pessoas que deixam aí pro segundo tempo, né, quase aí no finalzinho, até para estar com as contas, tudo em dia, né, em relação a isso. Me diga uma coisa, qual seria a tua instrução? Eu vou fazer uma pergunta bem assim, a nível realmente de instrução. Nessa campanha, tu como secretário aí do Judiciário, Rogério, a instrução ao eleitor e também ao candidato durante a campanha, ao eleitor quando for receber o candidato e o candidato quando chegar até a casa ou na rua ou promover algum encontro com o eleitor. Qual seria a tua instrução para cada um? Olha, acho que a grande mensagem, tanto para o eleitor quanto para os candidatos, ao eleitor, principalmente, que ele tenha bastante cuidado com a questão da desinformação, das notícias falsas, das chamadas fake news. Seria bastante importante que todo eleitor, todo cidadão brasileiro, verificasse a veracidade de todas as informações que ele recebe, que não retransmitam informações em que ele não sabe a origem, que ele não verificou a veracidade. E informações falsas, elas causam um estado de enfraquecimento do Estado Democrático de Direito, tendo em conta que ela populariza situações que não condizem com a verdade. E quanto também aos candidatos, é importante a mensagem da Justiça Eleitoral, é bastante no sentido de que eles priorizem a disseminação de propostas que digam com as causas que eles estão engajados, com que eles se comprometem, de que forma eles pretendem melhorar a vida do seu município, quais são as mudanças no mundo real que eles querem proporcionar a seus cidadãos, que se preocupem com propostas que não partam para um discurso em que seja baseado em notícias duvidosas, em notícias fraudulentas, em mensagens de ódio. Acho que essa é a grande mensagem a ser dada tanto aos eleitores que verifiquem o histórico dos seus candidatos, que não compartilhem notícias que não têm origem ou que sejam de origem duvidosa e que os candidatos preservem um discurso propositivo e não de ataque, tentando desqualificar os demais participantes do processo democrático. A APP para denúncias passa a entrar em funcionamento no domingo mesmo, porque vocês vai ser lançado um app exclusivamente para isso, né? Sim, o aplicativo Pardal, ele iniciará na segunda-feira, 28. O Tribunal Superior Eleitoral está ultimando os preparativos e na segunda-feira será um canal em que qualquer cidadão poderá, por meio de um aplicativo que pode ser baixado em qualquer loja
de aplicativos, tirar uma foto, fazer uma denúncia e encaminhar à Justiça Eleitoral e ao Ministério Público. De posse dessas informações, a Justiça Eleitoral vai fazer uma verificação, pode atuar imediatamente por meio do poder da polícia e ter uma pronta resposta, como historicamente a Justiça Eleitoral dá a essas situações. E também seria importante mencionar aos eleitores a importância de todo eleitor baixar um aplicativo da Justiça Eleitoral que se chama e-Título. Por meio deste aplicativo, o eleitor pode fazer diversas situações. Ele pode saber aonde ele vota, o endereço da sessão eleitoral. Também aqueles eleitores que não puderem ir votar por meio desse aplicativo poderão fazer a justificativa eleitoral, porque esse ano não haverá urnas para justificativa. Claro que lembrando que só se poderá justificar por meio de aplicativo quem não estiver no domicílio eleitoral. Com certeza. Outro detalhe que é bem importante, e eu só gostaria de confirmar com você oficialmente isso, nós fizemos já uma pergunta local, em relação ao número de sessões. Vão diminuir o número de sessões? Vai mudar ou continua tudo igual, só ampliou os horários? Não, haverá o que no jargão da Justiça Eleitoral nós chamamos de agregações de sessões. Não são em todos os municípios do estado do Rio Grande do Sul, mas em algum houve, sim, uma diminuição de sessões eleitorais. Aí a importância do aplicativo Pardal, que ele tem georreferenciamento, ele inclusive pode conduzir o eleitor a esse novo local de votação. Mas todos os locais o prédio continua o mesmo. O que pode mudar é que, por exemplo, uma sessão que localizava-se numa determinada sala não esteja mais ali e tenha sido agregado a uma outra numa sala ao lado. Os prédios, os locais de votação não mudarão. O que mudará é apenas algumas sessões que foram aglutinadas às outras. Nenhuma sessão terá mais do que 450 eleitores. E essa, como é uma eleição de apenas 2 cargos em disputa, e como não haverá a identificação biométrica, nós acreditamos que não formará fila, não teremos aglomerações. Em relação aos horários, é importante destacar, né, que foi ampliado o horário de votação. Exatamente, houve uma ampliação de 1 hora. Esse ano a eleição iniciar-se-á às 7 horas da manhã até às 17 horas, como é tradicionalmente, e foi estabelecido um horário de preferência para os eleitores que tenham mais de 60 anos. Das 7 às 10 da manhã é um horário preferencial aos eleitores dessa faixa etária. Mas não significa, isso que eu fico um pouco em dúvida, não significa que o eleitor que não esteja nessa faixa etária aí não possa ir. Ele só... Exatamente. Ele tem preferência, o Exato. Eleitor que tá na zona de risco, que nós chamamos, né? Exatamente, não é exclusivo desses eleitores, é preferencialmente para esses eleitores. Se porventura, na hipótese remota de ter uma fila e encontrarem-se pessoas abaixo de 60, outras acima de 60, essas pessoas terão a preferência de passar à frente, porque é um horário preferencial para eles. Mas não é exclusivo para esse público. É importante a gente destacar isso, né? Porque às vezes as pessoas pensam, não, eu não poderei ir nesse horário, né? E muitos familiares também acompanham os seus pais, avós, né? Os avós querem muito participar e isso é o bonito da eleição, né? E eu vou até agora trazer para um fato pessoal. Ontem minha mãe chegou, ela tem 65 anos, e ela acompanhando uma notícia, e ela disse, eu vou precisar votar? Eu então irei votar? E eu disse, sim, nós vamos votar, sim. Então, porque está tão preocupado, está tão essa questão da pandemia,
que eles, algumas dessas pessoas da zona de risco pensam que não terão a oportunidade, mas sim terão. Eu disse a ela, não, nós iremos, você tem um horário preferencial e vou te acompanhar, então eu vou levá-la. Então é exatamente nesse sentido, né? O familiar vai acompanhar muitos dessas pessoas, né? Exatamente. Todos devem participar, porque além de um dever, é um grande direito de participar do processo democrático, fazer as escolhas que vão afetar nossas vidas. E uma eleição municipal é exatamente aquela eleição que diz mais diretamente com os interesses das pessoas, porque nós vivemos nas cidades, nós temos os interesses locais muito presentes, então é importante não só a saúde do processo democrático, a participação do cidadão, como a saúde da cidade, tomar nas nossas mãos o destino que nós queremos para o nosso município. Agora, já encaminhando para o nosso encerramento, eu tenho só mais duas questões bem importantes que a gente observa, porque tu tocaste na questão aí do ser, né, um pleito municipal, onde é a oportunidade que sempre o político tem um contato mais próximo e realmente acontecem diversos eventos, por exemplo, carreatas poderão ocorrer. Sim, poderão. Todas, neste momento, nós não temos, até este momento, nós não temos nenhuma vedação a nenhuma das modalidades de manifestações políticas possíveis de fazer numa campanha eleitoral. Carreatas, passeatas, caminhadas, visitas, inaugurações de comitê, bandeiraços, mesas, todas essas formas continuam permitidas. Eu não lembro, carro de som tinha sido vetado? Carro de som não é mais possível, aquele carro de som que passava retransmitindo os jingles de campanha, eles não são mais permitidos. Carro de som só é permitido para sonorizar uma carreata, uma passeata, uma caminhada. Individual, não. Eu não lembrava, mas eu acho importante a gente destacar, porque quando chega no âmbito municipal, né, tem muito essa questão nos bairros, os vereadores, que eles têm muito contato com as populações, eles têm o seu público, né? Então é importante a gente deixar isso muito claro, viu? Até porque, se ocorrer, é importante não só na questão do candidato ter essa informação, mas também do eleitor ter essa informação, porque isso gera denúncia. Exatamente. Tá. E isso pode ser denunciado se o eleitor tiver o aplicativo baixado, o aplicativo Pardal, ele pode reportar à Justiça Eleitoral ou ao Ministério Público que haverá uma consequência para aquele que estiver infringindo a legislação eleitoral. Vocês acreditam que vão ocorrer poucos debates neste ano? Porque o debate é ali que as pessoas ficam muito ansiosas, que tem o primeiro contato realmente com o candidato à majoritária, né? Olha, nós temos visto que manifestações de algumas editoras que, em razão do número elevado de candidatos à eleição majoritária e ao entendimento que muitos candidatos não fica difícil estabelecer regras de debate, algumas emissoras têm manifestado a intenção de não realizar debates, mas depende muito dos veículos de comunicação, né? Sim, porque pode ocorrer, está tudo autorizado, né? Enfim, das formas legais que tem que passar pela Justiça Eleitoral, né? Tem que homologar o debate, na verdade, na Justiça Eleitoral, então não é que não possa ocorrer, isso depende da parte editorial de cada um, né? Exatamente. E provavelmente, eu penso que isso vai ocorrer muito em relação vai ter muito debate virtual por aí, né? Porque realmente a questão o presencial, que era aquele olho no olho ali, vai ser muito diferente essa campanha. Exato, bastante diferente. Um grande desafio para a Justiça Eleitoral organizar uma eleição com essa série de limitações, uma eleição gera uma logística enorme para a Justiça Eleitoral, e esse ano agravado ainda com a destinação para todos os nossos mesários de diversos EPIs, máscara, álcool gel, escudo facial, todos os nossos mesários terão direito
a todos os EPIs, aquele material de proteção individual. E isso é uma logística enorme, tendo em conta que nós temos numa eleição 95 mil mesários, mais 18 mil colaboradores, em torno de 127 mil pessoas estão envolvidas na eleição, cada uma delas recebendo uma proteção. Então, a logística tem sido bastante desafiadora. Ai, com certeza. E os fiscais dos partidos, diminuiu o número de fiscais de partido durante o pleito mesmo, no dia da eleição? Haverá uma restrição de acesso aos fiscais de partidos, não jamais foi pensado em vedação. Os fiscais de partidos são muito importantes na legitimidade do processo eleitoral, mas bem provavelmente haverá uma limitação de acesso de um fiscal um fiscal de partido por vez. Cada partido poderá ter um fiscal por vez atuando nos locais em que tem a sessão eleitoral. Tá certo. Nossa, eu tentei sugar o máximo, aproveitar esse momento, Rogério, e sugar o máximo de informações, porque realmente, né, a gente já vem há algum tempo aqui na Bitcom TV falando sobre eleições 2020, porque o assunto sempre foi muito ali a questão da pandemia, só que é a partir de domingo mesmo que as pessoas vão realmente sentir e observar que estamos, sim, num processo eleitoral, num pleito eleitoral, que apenas as datas foram prorrogadas, lógico, a campanha também um período mais curto, então por isso que eu tentei passar e repassar, na verdade, o máximo de informações, e eu agradeço muito a tua participação aqui, agradeço a participação, assim, da assessoria do TRE aqui do Rio Grande do Sul, que também vem a colaborar conosco, fazendo esse link, esse contato, nos facilitando trazer e levar essa informação, né, adiante. Agradeço muito a participação, Rogério. Eu que agradeço, sempre que convidado estarei disposto a colaborar, levar a informação, que também é do maior interesse da Justiça Eleitoral, levar os seus serviços e a informação a todo cidadão brasileiro. Segunda-feira já vou estar baixando, então aí assim que lançar o app já vou estar baixando para a gente já poder ali, o Pardal, para a gente já poder ir acompanhando todas as informações e, se ficar incomodado, fazer a sua denúncia. Tá bem, obrigado. Obrigada, Rogério. Então, nós conversamos aí com o secretário do Judiciário do TRE aqui do Rio Grande do Sul, né, o Rogério de Vargas, e tentamos passar o máximo de informações até para que você saiba o que pode e o que não pode nessa campanha de 2020. Tá bem, gente? Agora,